Bitcoin chega em alta máxima histórica, muita gente é empolgado, em euforia, todo mundo falando, eu avisei, Bitcoin ia voltar para alta máxima histórica, mas e agora? Para onde que vai o Bitcoin? Será que o Bitcoin volta? Será que devolve parte dos lucros dos últimos 2, 3 dias? Ou será que agora é formação de nova alta máxima histórica? Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, a gente vai ver o que pode acontecer com o Bitcoin para o decorrer dessa semana ainda, tendo em vista que a gente vai ter uma semana mais volátil, uma semana onde tem muita coisa para acontecer, assim como na semana que vem. O início da semana que vem, com o tão esperado eleição dos Estados Unidos, onde a gente pode ter ali uma flutuação ainda maior para o preço do Bitcoin. Flutuação grande, mas não necessariamente no positivo, ganhos ou alta. Tá bom? A gente vai ver sobre isso no vídeo de hoje. A gente vai falar sobre o que esperar para o Bitcoin para o decorrer aí dos próximos dias. Não é mais nem semanas, é dias, tá? A gente está prestes a ver uma corrida de touros, o que a gente chama de bull run, mas antes a gente vai ver algumas flutuações aí importantes no que pode acontecer com o Bitcoin, tá bom? A gente tem aí o dia ou a semana em green, verde. 99% dos investidores de Bitcoin registram lucros com a alta histórica no mercado. Ou seja, o Bitcoin negociando acima dos 73 mil dólares por unidade. Praticamente todos que mantêm a moeda digital experimentaram uma valorização de suas posições, um marco que reforça a confiança e a estabilidade do ativo no mercado de criptomoedas. Ou seja, quase 100% das pessoas que investiram em Bitcoin estavam no lucro ontem. Hoje é outra história, mas praticamente todo mundo, em qualquer preço que você tenha comprado Bitcoin, você está no verde, você está positivo. Uns mais, outros menos, obviamente, vai ter os atrasados que compraram em topo e não aproveitou lá atrás quando estava todo mundo falando agora é a última oportunidade. Não só eu, tá? Tiveram diversos influenciadores, posso listar aqui uma lista enorme de influenciadores que estavam alertando para vocês. Agora estamos nas últimas oportunidades para comprar em fundo, as últimas oportunidades para comprar em 50, a última oportunidade para comprar em 60, 65 e assim sucessivamente, enquanto tinha muitos que estavam criticando aqui, não só no meu canal, mas eu vi isso em outros canais também, tá bom? Não vou chegar aqui e falar para você, eu avisei como se eu tivesse sido a única pessoa que falou isso, tiveram outros influenciadores também. Porém, os que criticaram provavelmente perderam a oportunidade, a última oportunidade, que de fato eram as últimas oportunidades. E agora, será que a gente vai ter mais oportunidade? As últimas oportunidades em Bitcoin a 70 mil dólares ou quem sabe 68, 69 mil dólares? A gente vai ver no vídeo de hoje, tá bom? ETF de Bitcoin e Ethereum da Grayscale atingem recorde de 750 milhões em entradas. Isso daqui tem o seu lado positivo, a gente está tendo uma entrada muito grande vindo para a Grayscale, tendo em vista que a Grayscale está sendo uma das maiores gestoras em entrada de institucional. Eu acreditava que a BlackRock seria a principal em entrada de institucional, mas está sendo mais utilizada pelo varejo. E a Grayscale está sendo uma das mais utilizadas por institucional, para a entrada de capital de institucional. Isso daqui tem o seu lado positivo, porque a gente está tendo entrada, mais dinheiro novo entrando no mercado cripto, principalmente Bitcoin e Ethereum, só que tem o seu lado ruim dessa estratégia da Grayscale. Foi uma estratégia bizarra usada por eles para tirar dinheiro numa ponta e ganhar dinheiro na outra, tá? Como, por exemplo, eles tinham ali o GBTC, assim como os Ethereum sobre custódia, eles jogaram a taxa lá em cima, 10 vezes maior que a maior taxa que tem no mercado sobre os ETFs. Então eles lançaram um ETF com os bitcoins que eles já tinham sob gestão e jogaram uma taxa absurda para fazer com que as pessoas saíssem, vendessem e colocassem esses Ethereums em outra gestora. Sendo assim, eles iriam ganhar uma taxa absurda, uma taxa abusiva, e dinheiro novo ia entrar no outro ETF, que é o Ethereum Mini Trust, que é um outro ETF, sendo que seria uma ETF para a entrada, ou seja, sai de uma ponta com lucro absurdo, com a taxa abusiva, enquanto o dinheiro vai entrando na outra ponta com o outro ETF, por isso que eles têm dois ETF. Então foi uma estratégia, foi uma jogada onde eles conseguiram lucrar muito, mas não acredito que tenha sido uma jogada limpa deles, tá? Mas tem entrada em dinheiro no mercado cripto que conseguiu manter a estabilidade ali, tá bom? Se eu tivesse dinheiro lá, eu não teria gostado dessa estratégia deles. ETF alavancado da MicroStrategy, isso aqui é importante, tá? A gente vai falar muito sobre isso no ano de 2025. Fique atento com isso daqui, ó. Isso daqui vai ser uma das coisas que eu mais vou falar no ano que vem, tá bom? Tô falando pouco agora, mas eu já tô dando algumas dicas sobre a minha opinião sobre isso daqui.
E isso daqui vai ser uma das coisas que eu vou mais falar no ano que vem. Ninguém está falando sobre isso daqui ainda. Ninguém. Se você for pesquisar aí sobre MicroStrategy, o MSTU, o MSTR, que são as ações da MicroStrategy, 100% das pessoas falando bem. Só que ninguém está olhando para o outro lado. O ponto negativo de tudo isso daqui. Isso daqui agora é bom, é positivo, dinheiro novo entrando. Mas e na saída? Quando chegar o ano que vem, quando chegar o bear market, porque vai acontecer. Isso daqui não é sobre se vai ou não, é sobre quando vai acontecer. E quando acontecer, isso daqui vai gerar um impacto muito negativo para o Bitcoin. Agora não, é impacto positivo, continuidade de alta e mais dinheiro novo entrando, tá bom? Ou seja, o ETF alavancado está subindo mais de 260%. O ETF é o MSTU, você pode ver o gráfico deles lá. É um ETF alavancado por 2, tá bom? Se está alavancado por 2, a gente tem uma alavancagem, a gente vai ter chamada de margem quando o mercado cair. Se tem chamada de margem, a gente tem venda, ou seja, risco para esse ETF. É um ETF de altíssimo risco, tá bom? Lançado pela T-Rex, tá chamando a atenção do público com a valorização desde o lançamento com alta infinita, 260% aí nos últimos dias. E com essa valorização, chama atenção para investidores, isso o investidor de mercado tradicional para o mercado cripto e vice-versa, tá? As ações da MicroStrategy, aqui a gente falou sobre o ETF alavancado por 2. Faz alguns dias aí, não sei se tem um mês e meio que foi lançado, mas faz alguns dias que foi lançado. Com isso, subindo 260%, ultrapassando a valorização do Bitcoin anualizada. Tá bom? E as ações da MicroStrategy, eles também têm a ação, que é a MSTR, está subindo e marcou uma nova alta máxima histórica, lá em cima em $260 por ação, com alta aí de 470% desde o início do ano, ou seja, desde o início do ano, a MSTR, que é a ação da MicroStrategy, que está engolindo, está atropelando todas as outras ações, está tendo uma alta absurda. Quando a gente vai ter um comparativo aqui com, por exemplo, os bonds dos Estados Unidos, Gold, Real Estate, S&P 500, Dow Jones, qualquer outra coisa, tá? O Bitcoin está acima, está com 51% no anualizado, enquanto a MicroStrategy está devorando todo mundo aqui e mais o Bitcoin. Ou seja, é uma ação de exposição ao Bitcoin de forma indireta e eles estão subindo 50%, ou seja, está acima, está o dobro da valorização do Bitcoin. Olha que absurdo isso daqui. Ou seja, isso daqui tem um lado positivo, como falei para vocês, no curto prazo, mais entrada de dinheiro, mais pessoas entrando no mercado, porém, isso daqui, pessoal, é o início da criação de uma grande bolha para as ações da MSTR. Muito cuidado, principalmente se você começar a ouvir falar, todo mundo vai começar a falar sobre a MSTR agora, oportunidade de compra, Bitcoin vai subir, a MSTR está subindo o dobro. Só que isso daqui é um risco enorme, tá bom? A gente tem aqui, quando a gente vai comparar, em laranja é o preço do Bitcoin, Bitcoin Price, ou seja, Bitcoin em lateralização, enquanto a MSTR estava acompanhando o Bitcoin, lateralizou e agora explodiu para cima. Muitas pessoas vão falar assim, MSTR está precedendo o movimento do Bitcoin. Pode ser sim, mas eles estão o dobro de ganho do Bitcoin. Quando a gente vai comparar a valorização anualizada, que é excluindo só esse finalzinho aqui, tá? Mas sim toda a valorização do ano, a gente está falando da valorização, o dobro da valorização do Bitcoin. Então, você precisa ter muito cuidado, a gente que está no mercado cripto, precisa ter muito cuidado com isso daqui, porque a gente está falando de uma empresa com mais de 250 mil Bitcoins sob gestão. Qualquer problema aqui na empresa, a primeira coisa a ser feita, a primeira medida a ser tomada, é venda de Bitcoin. Então a gente vai ter cautela e vai acompanhar isso daqui de perto para o decorrer desse ciclo. Ou seja, Bitcoin está subindo, está positivo, tudo bem. O meu foco aqui é fazer dinheiro com o mercado. Chegou o ponto de realização, positivo, lucro no bolso. Começou a dar problema com a MicroStrategy, começou a fazer a sua primeira venda ali de Bitcoin, hora de aproveitar o momento inverso do mercado, que talvez seja a demonstração de uma possibilidade de queda para ação MSTR, queda ali para o ETF MSTU e talvez Bitcoin também, consequentemente, porque eles precisam vender, tá bom? Mas isso daí fica para final de ciclo. Tem um detalhe importante também, não trouxe aqui esses dados, mas eu vi que a BlackRock também está se expondo, aumentou a sua exposição em 5,2%
em MSTR. Logo depois, quando o mercado reverter, a própria BlackRock que está comprando agora vai utilizar essas ações para shortar. Essa é uma das estratégias da BlackRock. Eles compram em uma ponta enquanto está shortando em outra, tá? Então a gente vai ter momentos de short da BlackRock sobre a MSTR, assim como Coinbase e outras empresas, tá bom? Então vai ser um alerta muito importante e aqui a gente consegue utilizar como indicador para entender quando o mercado estiver virando. Então quando o mercado estiver virando, a gente vai ter bons indícios aqui e vai conseguir acompanhar grandes investidores enquanto vai estar todo mundo falando de Bitcoin a $1 milhão, tá bom? Bitcoin hoje, 30 de outubro, se aproxima de nova alta máxima histórica, enquanto entradas de ETF atingem 870 milhões de dólares. Olha o que aconteceu no dia de ontem, uma entrada violenta de Bitcoin aqui sobre os ETFs, isso daqui vai ser convertido em compra, 870 milhões que vai ser utilizado para comprar mais Bitcoin lá no mercado balcão. Ou seja, a qualquer momento o mercado balcão vai faltar Bitcoin para todo mundo e eles vão precisar comprar em mercado à vista. Choque de oferta e demanda, então a gente pode ter ali um momento em que o Bitcoin pode dar um grande short squeeze subindo muito, ultrapassando a alta máxima histórica. Um detalhe importante aqui, tá? Não estou falando que o Bitcoin a partir de agora vai subir em direção a $100 mil sem corrigir. Curto prazo é importante a gente observar e no curto prazo a gente pode ter isso daqui, ó, pequena correção para pegar impulso, tá? Então, cuidado com a grande euforia e FOMO agora. Bitcoin pode sim voltar um pouco para pegar impulso. E esse voltar um pouco não é para você ficar preocupado acreditando que agora é queda infinita, Bitcoin vai voltar para 50 mil, mas sim para pegar impulso, porque tem dinheiro entrando. Assim como aconteceu aqui e trouxe esse alerta para vocês, assim como aconteceu aqui e trouxe o mesmo alerta para vocês com um outflow, tá? E isso pode acontecer, um grande outflow para respirar aqui com as entradas. A galera tá sobrecomprado, muita gente comprando, tá comprando até o talo aqui de Bitcoin, de ETF, o máximo que pode para tentar surfar esse ciclo, mas em algum momento eles precisam respirar um pouco e é onde a gente vê o outflow, tá? E quando isso acontece, o preço volta um pouco, mas para pegar impulso para continuar subindo. Tá bom? Esses são alguns dos detalhes mais importantes e possibilidade para continuação de alta e depois a gente vai ver lá no gráfico como que está o gráfico do Bitcoin e até onde pode corrigir, tá? Só que tem outra coisa importante para a gente ficar em alerta aqui nos próximos dias. Como vocês sabem, Tether está sob investigação dos Estados Unidos e o CEO da Tether admite que se os Estados Unidos quiserem matar o USDT, o Tether, eles só precisam apertar um botão. Isso daqui é um risco absurdo para gente que tem Tether, para gente que está no mercado cripto, porque ele admitindo que se os Estados Unidos a qualquer momento é só eles quiserem, e se eles quiserem eles podem acabar com o Tether. Por quê? Lá o Tether tem grande parte das suas reservas, as reservas do USDT, estão em título do Tesouro dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos eles podem fazer o que quiser aqui com o Tether nesse momento. Então o Tether é um ativo que a gente vai começar a ter um pouco mais de cautela agora. Não é tão seguro quanto a gente acredita que seja. E se estão sob investigação, eles vão precisar cumprir com o que os Estados Unidos impuserem para eles. Se os Estados Unidos falarem para eles que eles precisam pagar uma multa de 4 bilhões, de 5, de 40, de 50, eles vão precisar pagar. Isso daqui vai gerar um pânico no mercado e pode, no dia de divulgação disso daqui ou quando acontecer alguma coisa com o SDT, a gente pode ter uma flutuação negativa maior aí para o mercado. Então isso daqui a gente vai acompanhar de perto, tá bom? Quando a gente vem aqui para o Bitcoin, nesse momento a gente tem o Bitcoin voltando para aquela região de suporte, a região de 71.500, uma região muito importante, ele precisa respirar, já falei isso para vocês, tá? Falando aqui sobre a entrada, a gente precisa de um respiro aqui, a gente precisa de um outflow para o mercado capitalizar, pegar mais impulso para continuar subindo. Se isso não acontece, o mercado volta de vez. Então, a queda aqui, em alguns momentos, é importante também, porque se ele só rompe a alta máxima histórica, depois ele faz isso daqui, ó. Ele rompe a alta máxima histórica, ultrapassa, depois ele volta. Se isso acontece, pessoal, isso daqui é um bull trap, uma armadilha de touro. Ou seja, queda para Bitcoin, Bitcoin volta para 66 mil. Então, é muito importante o Bitcoin ele voltar agora e não quando romper, porque se ele volta agora, o que ele está caracterizando é uma capitalização de institucional. O institucional está se capitalizando, está respirando, está ganhando mais dinheiro para pegar esse dinheiro e comprar de mais bitcoins. Ou seja, impulso para mercado Bitcoin lá em cima em 80 mil dólares por unidade. Quem sabe esse mês de novembro, tá? A gente está acabando aí mês de outubro, finalzinho do mês de outubro, reta final. O mês vai fechar bem positivo.
trouxe análise aqui para vocês, cansei de falar aqui para vocês sobre o mês de outubro, todo mundo desesperado com o Bitcoin caindo 7% no mês de outubro, mesma coisa foi em setembro, eu trouxe vídeo live aqui para vocês, para manterem vocês o mais tranquilos possíveis para que não fizesse algo simplesmente pela emoção. E olha o que está acontecendo agora, possibilidade de fechamento de 13% para o mês de outubro. Ciclo está só se repetindo. Se ele volta agora, tudo dentro do normal, possibilidade de encontrar suporte aqui em 71.500, como está encontrando suporte, e se lateralizar dessa forma aqui, é Bitcoin em 80 mil ainda no mês de novembro, tá? Agora, se volta aqui para a região de 69, ele continua tranquilo, tá? Continua vindo para pegar impulso, tudo dentro do normal. O mais perigoso agora é o rompimento. Eu prefiro particularmente que ele volte para 69 para ele formar uma estrutura de alta e vai ser mais interessante até do que uma lateralização, porque lateralização o mercado fica parado. A gente não vai ter um movimento muito expressivo por alguns dias, né? Então fica ruim para operar. Então eu prefiro até que ele volte para 69, tá? E se isso acontecer, sem desespero, calma. Senta a bunda na cadeira, coloca no gráfico mensal e acompanha mensal. Esquece gráfico diário e 4 horas. Coloca no mensal e semanal e vai acompanhando, tá? E mantenha calma, porque aqui vai ser até mais interessante uma volta para ele pegar impulso, porque vai ser mais rápido. Olha o tempo que ele pode levar aqui lateralizando para depois pegar impulso. Então, se ele volta para 69, também vai estar dentro do normal aqui para Bitcoin. É melhor do que ele romper agora, porque se ele rompe agora, existe a possibilidade dele voltar e formar um bull trap. Se isso acontece, Bitcoin despenca aqui, volta para 66, 65 mil dólares em alguns dias, tá bom? Então, Bitcoin, tudo positivo, tudo aí interessante, tudo confluindo para uma continuação de alta, porém, a gente vai ficar em alerta aqui com algumas coisas. Curtíssimo prazo, outflow aqui, a gente vai ver o mercado respirar, tá tranquilo, tá positivo ainda. A gente vai ficar de olho em USDT, em Tether, e o que está acontecendo lá no Oriente Médio, tá? Isso daqui eu vou trazer um vídeo depois para vocês. E o MSTR, que pode trazer mais capital para o mercado cripto. E lá no ano que vem, a gente vai ter um impacto negativo do MSTR para o mercado cripto. Não se preocupa agora. Isso daqui é preocupação para 2025, com queda para MSTR, tá bom? Enfim, é isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Vai ser sempre esse o foco, tá, pessoal? Te ajudar da melhor forma possível. Se te ajudou, se inscreve aí no canal, tá bom? Porque eu vou estar aqui todos os dias para trazer vídeos como esse. Essa semana não trouxe vídeos todos os dias, porque tô criando um treinamento novo para vocês, para estar liberando para vocês aí o quanto antes, talvez agora no mês de novembro. Então, tô dando uma acelerada em mais um treinamento para estar trazendo, para estar ajudando vocês aí também, tá bom? Enfim, é isso, vou ficando por aqui. Amanhã não vai ter vídeo no canal, mas depois de amanhã tem vídeo e no sábado a gente tem live pra gente estar batendo um papo aqui falando sobre mercado, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui.